Olá, criançada! Vamos lá estudar mais um livro? O livro de história, tá certo? Vocês irão abrir a página 50. Esta daqui, crianças, página 50. Iremos falar sobre a história de sua família, tá certo? Que é a mesma história sua. Tá bom, crianças? Então, vamos lá começar? A história da sua família, como já disse, é a mesma história sua, crianças, né? É a história dos seus parentes, dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós e assim por diante, tá certo? Então, vamos lá. Os parentes são pessoas ligadas a nós, por quê? Pelo vínculo familiar e por meio da adoção. Quando eu falo vínculo familiar, eu falo pelo vínculo de sangue, tá certo, crianças? E assim também por adoção, que as pessoas que são adotadas pelos nossos pais ou os nossos avós também fazem parte da nossa família, ok? Os nossos parentes, crianças, são nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, nossos avós, tios e primos, tá bom? As crianças, vocês, são descendentes dos mais velhos e por isso são chamados de filhos, netos e sobrinhos. Temos também, criança, a história de sua família, ela pode ser contada a partir da história de seus avós. Vamos ver os exemplos aí? Observe essa imagem aí. O vovô e a vovó com o netinho. E abaixo temos aí a mamãe com a sua filhinha, tá certo? Então, só podemos contar a história da mamãe e da filhinha a partir da história dos nossos avós, tá certo? Que estão ligados a nós pelo laço sanguíneo, pelo sangue, tá certo? Vamos lá. Alguns de nossos parentes são da família do papai, né? E esses parentes da família do papai nós chamamos de parentes paternos. E os da família da mamãe nós chamamos de parentes maternos. Maternos porque são parentes da mamãe. Paternos porque são parentes do papai, tá certo? Mas todos estão ligados a nós pelo vínculo de sangue, tá certo? Crianças, vamos lá para a atividade da página 51? Observa aí, crianças. Vocês têm aí duas imagens, tá certo? Olha a primeira imagem. Essas crianças têm uma senhora aí. O que é que vocês acham? Uma senhora e um senhor. Essas crianças são filhos deles ou são netos? Exatamente, são netos. Aí você vai colocar aí, olha. Essas imagens correspondem a quê? A avós e netos. Abaixo tem outra, crianças. Essas imagens correspondem a quê? Tios e sobrinhos, pais e filhos, avós e netos. A pais e filhos. Você vai responder também, tá certo? Tá super fácil. Pai, mãe e filho. Lá do outro lado, crianças, a página 53 diz o seguinte. Vamos ler para vocês. Número 2. Escreva o nome de alguns parentes seus. Aqui, por exemplo, na primeira linha, você vai escrever o nome de um tio. Na segunda linha, o nome de um primo. E na terceira linha, você vai escrever o nome do seu avô ou da sua avó. Você escolhe, tá? Número 3, crianças. Bem aqui, ó. Observe que tem um quadro aqui com várias palavras, tá certo? Aí diz o seguinte. Com a ajuda de um adulto, encaixe as palavras do quadro no lugar certo. No quadro, crianças, vocês têm aí a palavra irmã, paterna, filho, tios, irmãos e avós. Letra A. Bem aqui, ó. Tem letra A, B, C, D, até aqui, tá bom? Até a letra E. Letra A. Meu primo é tracinho dos meus tios. Seu primo é o que dos seus tios? É irmão? É paterna? É filho? É tios, irmãos ou avó? Seu primo é filho dos seus tios, tá bom? Aí você vai colocar a palavrinha filhos, tá certo? Letra B, crianças. Aqui, ó. Diz o seguinte. Minha tia é tracinho da minha mãe ou do meu pai. Minha tia é paterna, filho, tios, irmãos, avó ou irmã do meu pai.
irmã do seu pai, né? Você vai colocar na letra B, irmã. Letra C, crianças, diz o seguinte: minha tracinho materna é mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe é o que? Minha avó materna, tá certo? Que é parte de mãe, avó materna. Então, é minha avó. Você só precisa colocar a palavra avó. Letra D. Minha avó, tracinho, é mãe do meu pai. A mãe do seu pai é sua avó materna ou paterna? Paterna, que é da parte do papai, tá certo? Letra E. Os tracinhos do meu pai ou da minha mãe são meus. Os irmãos da minha mãe ou do meu pai são meus tios ou tias, tá certo? São meus tios. Número 4, crianças. Bem aqui, ó. Número 4 diz o seguinte: leia o poema abaixo e em seguida ilustre. A família. A minha família. Eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Aí você vai desenhar esse textinho aqui, ó. Você, a mamãe, o papai, os irmãos, todos os parentes dentro de um coração bem bonito. É uma sugestão, tá certo? 53 crianças pra gente finalizar. Leia abaixo. Tem novamente um textinho Minha Família, ó. Você vai ler com a mamãe e com o papai, tá bom? E aí do lado na letra A diz o seguinte: marque as palavras que aparecem no texto que se referem à família. Tem várias palavras aqui no texto e essas palavras estão aqui. Você vai marcar com traço as palavras que tem aqui no texto que referem à sua família, tá certo? Por exemplo, tem as palavras mamãe, priminhos, vovó, irmãozinhos, tio, papai, vovô e assim vai. Lá na letra B diz o seguinte: dos nomes que você marcou, qual dessas pessoas mora com você? Aí você vai observar aqui, ó. Qual dessas pessoas que estão aqui mora com você? Vai colocar aqui, tá bom? Pro outro, aqui abaixo. Quais os parentes que são os pais de seus pais? Você vai colocar aqui, ó. Os pais dos seus pais são o quê? Vovô e vovó. Vamos para aqui? Vamos lá. Organize as atividades e descubra como chamamos algumas pessoas que fazem parte da nossa família. Avô, sobrinhos, filhos, tá certo? Vocês irão colocar aqui, ó, a palavrinha em ordem e descobrir qual é a palavra, tá? Então, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.